Fala pessoal, voltamos para mais uma aula de matemática. E aí pessoal, tá todo mundo preparado para a aula de hoje? Tá todo mundo preparado? Cara, eu tô meio quebrado esses dias, essa semana agora eu tô um pouco quebrado porque eu peguei uma gripe muito forte, mas eu lembrei que eu tinha que estar aqui inteiro para a aula de hoje. Inteiro? Eita, falei a palavra inteiro. Ah, eu estou dando um spoiler da nossa aula de hoje. Olha, vamos fazer uma breve recapitulada do que a gente estudou? A gente estava estudando sobre o conjunto dos números naturais, beleza? Isso mesmo, fizemos aquele momento interativo. Eu espero que vocês tenham adorado a aula, juntamente aí com os professores presenciais. Espero que a aula tenha saído show e eu quero um feedback de vocês. Mas eu falei em quebrado inteiro, isso mesmo. Hoje nós vamos dar continuidade ao conjunto dos números inteiros. Então seja bem-vindo a mais uma aula e a gente vai ver algumas propriedades, algumas regras decinais que todo mundo se enrola aí quando a gente fala de números inteiros, beleza? Certinho, certinho? Então bora lá, vamos sem mais delongas. Na sua telinha, na aula 13.1, vamos falar sobre conjuntos numéricos na sua parte 2. E hoje vamos ver nada mais do que o conjunto dos números inteiros. Certinho? Certinho? Beleza, aqui saiu fora do contexto, mas aqui a gente já partiu aqui para nossa galinha aqui com dúvida. Gente, e eles eram quebrados? Por que inteiros? Então, gente, olha, esse nome aqui, conjunto dos números inteiros, a gente vai fazer uma breve definição de como surgiram os números inteiros. Gente, o que são números inteiros? Então, se liga aí na nossa aula de hoje. E a gente vai começar assim, olha, uma introdução aos números negativos, beleza? Porque lá no conjunto dos números naturais, nós estudamos somente os números positivos. Então essa é a diferença de números inteiros para números naturais? Sim, né, gente? Porque agora a gente tem os números, além de positivos, a gente tem os números negativos. E a origem e a formulação desse conceito ocorreu simultaneamente com o despontar, entenda-se, o nascimento e desenvolvimento da matemática. Então, como foi que surgiram os números inteiros? Nas atividades práticas do homem, por um lado, e as exigências internas da matemática, por outro lado, determinaram, então, o surgimento desse número. E aí, gente, os números negativos, eles aparecem pela primeira vez na China. Olha que interessante. Surgiu na China antiga e olha como que os chineses usavam os números inteiros. Eles estavam acostumados a calcular com duas coleções de barras. Aí eles usavam uma barra vermelha, as pinturas em vermelho, eles representavam os números positivos e preta para os números negativos. Aqui como ilustra no nosso slide. Certinho, certinho? Ok, gente. Aqui comigo rapidinho. E aí a gente vai ver, né, no decorrer dessa aula, e não falando muito aqui sobre, gente, onde aparecem os números inteiros. A gente vai ver que a gente pode ver os números inteiros no nosso dia a dia. E aí, olha só, os números inteiros apareceu aqui, olha, em temperatura. Gente, cidades e países como o Canadá, a temperatura é muito fria. E a temperatura normalzinho lá é 2 graus abaixo de zero. E aí esse zero é a nossa referência. Abaixo de zero quer dizer o quê então pra gente? Isso mesmo, gente. Quando é abaixo de zero, os números são o quê? Negativos. Então, a temperatura também vai ser negativa abaixo de zero, certinho? Beleza. E aí a gente tem outras situações que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. A gente pode ver também que
o conjunto dos números inteiros, ele tem uma letrinha e igualmente os números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N e o conjunto dos inteiros pela letra Z. Todo mundo ficou pensando assim, nossa, então se é inteiro é representado pela letra I. Então, muito cuidado, gente. E vocês vão ver que mais tarde a gente tem um conjunto que é representado pelo I. Então, para representar o conjunto dos números inteiros, nós vamos representar pela letra Z. Nós vamos tomar como referência aqui o número 0 e vocês podem perceber que para a direita estão os números positivos e para a esquerda os números negativos. Isso mesmo. E aí você pode perceber que esses números que eu estou circulando agora são números o quê? Naturais, que são somente os números positivos. Então quer dizer que o conjunto dos inteiros, ele também pega o conjunto dos números inteiros ou naturais? Isso mesmo, nós podemos dizer que os naturais estão dentro do conjunto dos inteiros. Certinho? Certinho, essa sequência ela é infinita, tanto para a esquerda como para a direita. Não tem fim, nem para a esquerda, nem para a direita. Certinho? E aí a gente vai lembrar de antecessor e sucessor. Todo número inteiro tem um sucessor e também tem o seu antecessor. Como eu estava falando para vocês, galera, aí, olha, os inteiros, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, certinho? E natural é representado pela letra N, certinho? Certo. Então, como eu falei, e como vocês puderam perceber, o conjunto dos naturais, ele é um subconjunto dos inteiros. Como assim, professor? Ele está contido. Todos os elementos do conjunto dos naturais, qualquer número natural, eu posso dizer que ele é inteiro também. Certinho? Por isso que a gente faz essa abrangência aqui, ó. Esse aqui é o conjunto Z, e Z a gente sabe que são os positivos e negativos, então por isso que os naturais, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Certinho? Galera, certo? Então, na reta numérica a gente tem sempre aqui a origem, voltando aqui, né? A origem de tudo, a gente vai falar que a origem é o 0. Aí a gente vai colocar para a direita os positivos e para a esquerda os números negativos. Beleza. Então tá bem claro isso, né, gente? Certinho, certinho. Bora em frente. O conjunto dos números inteiros. Dentro dos números inteiros existem algumas especificações. Aí não vai fazer igual a nossa galinha aí, ó, fugir e se enterrar. Vamos ver que é bem claro e é bem simples. Basta você anotar tudo. Você tem que anotar, gente, porque tem algumas coisas aqui e você vai lá, mas como assim? Que especificações são essas? Vamos lá? Vamos lá ver? Olha aqui. Está aqui. São subconjuntos dos números inteiros. Os subconjuntos dos números inteiros, eles são representados todos pela letra Z, mas ele tem uma simbologia a mais. Como aqui, ó, Z asterisco. Esse Z asterisco, ele quer dizer o quê? Conjunto dos números inteiros não nulos. Não nulos como assim? Quer dizer que o 0 não pertence a esse conjunto. Você pode perceber aqui que ele não tem 0. Ele tem todos os positivos e todos os negativos. Olha só, positivos e negativos e não tem o 0. Então, essa é a representação do conjunto dos números inteiros não nulos. Z+. E agora, galera? O Z+. O Z+, ele quer dizer o conjunto dos números não negativos. Quer dizer, são inteiros que não têm negativos, beleza? Z- é o contrário. Agora a gente tem um conjunto dos números inteiros não positivos. Como assim? Não positivo? Então ele vem da esquerda e para no 0. Porque não pode ser positivo. O 0 é nulo, gente. O 0 é neutro. Beleza? Então, não positivos são os negativos até o 0. E vai anotando tudo isso. Aí a gente pode ter o Z mais asterisco.
E a gente pode ter o Z mais Z asterisco menos, né? Ou Z menos asterisco. O Z menos asterisco é o conjunto dos inteiros negativos. E o conjunto dos números inteiros positivos é Z asterisco ou Z mais asterisco. Esses dois aqui, a única coisa que em comum entre eles é que o zero não entra nesse conjunto, certinho? E aí, galera, bugou a mente? Não, negativo, positivo, como assim? Agora eu tô perturbado com tudo isso. Como assim positivo e negativo? Gente, aí agora a gente vai ver algumas coisas que vai ajudar você a compreender toda essa questão aí de positivo, negativo. A gente vai ver algumas regrinhas básicas e importantes que você vai levar para a vida inteira, viu, gente? Isso você vai carregar para o ensino médio, faculdade, beleza? Porque é de suma importância esse conjunto dos números inteiros, que são os positivos e negativos. Módulo dos números inteiros. Olha só o módulo dos números inteiros. O que quer dizer módulo? Então, nada mais, nada menos, é melhor a gente visualizar isso na reta numérica. A gente tem um zero aqui, e quando a gente fala de módulo, a gente pode falar de valor absoluto. É a mesma coisa. Quando você falar valor absoluto e módulo, é a mesma coisa. Mas o que quer dizer isso? Módulo ou valor absoluto é a distância ou o afastamento de um número em relação a quê? Isso, em relação ao zero. E qual é a representação de módulo? São essas duas barrinhas verticais. Então, quando o cara está entre essas duas barras, eu estou colocando ele em módulo. E eu posso dizer que o valor absoluto ou o módulo de um cara nessas condições é ele mesmo. É a distância dele em relação ao zero. Qual é o módulo de menos 1? Aí eu estou olhando aqui para o zero e o menos 1 está aqui. E a distância do menos 1 para o zero é a mesma distância do 1 também. Se eu for medir aí eu tenho que a distância do 1 e do menos 1 é a mesma. Então, o módulo de menos 1 e o módulo de 1 é 1, porque a distância é a mesma. Então, quer dizer que eu faço assim, qual é o módulo de menos 3? Aí eu vou ver que menos 3 e 3, a distância dele em relação ao zero são 3 unidades. Beleza, olha que ficou fácil então. Então, tanto faz ser um número positivo ou negativo, quando eu coloco em módulo, ele sempre vai ser um número o quê? O módulo nunca pode ser negativo. Beleza? E aqui a gente tem quando a gente fala de módulo, a gente não pode falar também de simetria, simétricos ou opostos. Quando a gente fala de simétrico, a gente também pode falar que alguns exercícios podem falar que são opostos. Oposto é a mesma coisa que simétricos, tá, gente? Então, quando a gente fala de simétricos, por exemplo, qual é o simétrico de mais 3? Aí eu vou olhar lá do outro lado, aqui, beleza, é menos 3. Qual é o módulo? Módulo não. Qual é o oposto ou qual é o simétrico de menos 4? Mais 4. Qual é o simétrico ou o oposto de menos 1? É mais 1. Então, gente, o oposto é sempre aquele cara com sinal contrário. Se eu estou falando de módulo de menos 2, então o módulo não, desculpa. Estou já falando a mesma coisa que eu estava falando sobre o módulo ou valor absoluto. Agora a gente está em oposto ou simétrico. O simétrico de menos 2 é só olhar para cá, ó. É mais 2. E mais 2, vice-versa, tá? O oposto de mais 3, menos 3, certinho? Operações com números inteiros. Agora a gente vai ver algumas operações, é aí que eu falei. Que se liga aí nas nossas regrinhas. Tem regras? Nas operações com números inteiros existem algumas regras
existem algumas regras que costumam deixar as pessoas de cabelo em pé, certo? Então vamos ver e vamos anotar tudo. Se prepara aí para você anotar tudo, porque agora que vai começar a ver algumas regras que muita gente, até mesmo no ensino médio, acaba esquecendo. Para resolver essas questões, vamos pensar em ganhos e percas. Vamos associar os seguintes sinais aos ganhos e às percas. Eu vou aqui passar para vocês alguns exemplos e as duas regras quando a gente fala da adição de números inteiros. Quando os dois números possuem o mesmo sinal, o que a gente faz? A gente vai somar e vai conservar o mesmo sinal, vai conservar o sinal. Então, eu tenho mais 4 mais 6, eu vou somar, dá 10, e vou conservar o mesmo sinal, mais 10. Mais 4 mais 6, mais 10. Aí agora ficou assim, ó, menos 3 mais menos 8. Eu vou tirar esse parêntese aqui, vou fazer uma regrinha para tirar mais com menos, é menos, então ficou menos 3 menos 8. Menos 3 menos 8 caiu nessa regra. Possuem o mesmo sinal, então o que a gente faz? A gente soma e conserva o mesmo sinal. A gente repete o sinal. Então ficou menos 11. Gente, e se os sinais forem opostos? Se a gente tiver sinais opostos, ó, menos 16 mais 7, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai subtrair e vai conservar o sinal do número maior. Ou a gente pode falar que a gente vai conservar o sinal do maior módulo. Como assim? A gente vai subtrair 16 menos 7. 16 menos 7 é 9, né? 9 mais 7 dá 16, o contrário. Beleza. E quem é o número maior? Quem é que tem o maior módulo? É 16, porque o módulo de menos 16 é 16. Então, vamos falar assim, quem é o maior número? Tirando esse sinal aqui, é 16. Então, o sinal é dele. É menos 9. 8 menos 30 dá 22. Porque esse 8 é positivo. Não, o sinal não precisa aparecer, viu, gente? Quando ele é positivo, ele não precisa aparecer o sinal. Então, eu sei que ele é positivo. Então, quanto que é 8 menos 30? 22. Quem é o maior número aqui? O maior número é 30, então o sinal é do maior módulo, então é do 30, então menos 22. Certinho? E aí, quando a gente fala em adição de números inteiros, a gente sempre associa a percas e ganhos que a gente entende melhor. Como assim? Olha só aqui os exemplos. Se eu tenho R$25, beleza? Eu ganho R$20. Quanto que eu fico? Se eu tenho 25, eu ganho 20, então eu tenho mais 25, essa situação ele é positivo, mais 20, então sinais iguais. Se eu tenho 25, ganho 20, eu tenho 45. Positivo? Sim, eu tenho isso aqui. Então eu tenho 45 no total. Agora, se eu perco 45 e depois no outro dia eu perco 15, eu fico com quanto? Então eu perco, são duas perdas? Sim. Se eu perco 45 e perco 15, então eu vou juntar tudo. Vou juntar tudo dá quanto? Dá 60. Então eu perdi no total 60. Então eu posso representar assim, gente, ó. Perca em matemática a gente representa com sinal negativo, então menos 45. Então perdi 45, perdi 15. Perde 45, perde 15, perde no total 60. Então você fica devendo, você fica negativo 60. E aí a gente está olhando aqui, a gente está fazendo aquelas regras, né? Aplicando as regras da adição de números inteiros. Perco 28. Perco 28 menos 28. E ganho 20. Então, mais 20. Sinais contrários, eu vou sempre subtrair e vou conservar o sinal do número maior. Então, do maior é o 28, então menos 28. Deve 28, paga 20. Imagina isso, gente. Ó. Se eu estou devendo 28, eu pago 20, eu continuo devendo, não continuo? Certinho, continuo devendo 12. Então, vamos representar uma dívida em matemática, a gente coloca o sinal
negativo na frente. Então, menos 12. Beleza, beleza. Então, vamos em frente, vamos em frente. Tem as adições algébricas. Como eu falei, você deve ficar atento aos sinais, né? Aos sinais e aos números. Números com sinais iguais e números com sinais diferentes. É isso que a gente tem que saber. Por quê? Os sinais iguais, a gente viu que a gente sempre soma e repete o mesmo sinal. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Certinho, certinho? Vamos praticar? Então, temos aqui uma série de exemplos, né, com adição de números inteiros. Então, vamos lá para a letra A. Mais 3 mais 5 mais 3, mais 8. Mais 1 menos 4. Isso mesmo, ó. Vamos lembrar dessa ideia de percas e ganhos? Então, eu tenho mais 1, devo 4, então eu continuo devendo, só que eu devo 3, então menos 3. Agora, eu devo 4, devo 2, então eu devo 6. Devo 3, devo 1, então você deve 4, então menos 4. Agora, eu vou tirar primeiro esse parêntese aqui, ó. Mais 6, menos mais 9. Então, menos com mais para tirar o parêntese, aqui vai dar menos 9. Então, a gente tem, eu tenho 6 e eu devo 9. Não tenho como pagar tudo, né? Então, eu continuo devendo. Só que eu devo quanto? Devo 3. Mais 10, tirando o parêntese. Mais com menos é menos, menos 7. Eu tenho 10. Eu pago 7. Então vou ficar com um lucro ainda vou ficar com 3. Então, mais 3. Menos 8. Aqui, ó, menos 8. Aqui, menos com menos vai dar mais 12. Eu devo 8, eu pago 12. Então, vou ficar com crédito. De quanto, gente? De 4. Então, vai ficar mais 4. Então, tudo que a gente fez aqui, olha, foi lembrando de perdas e ganhos, né? Mais 5 mais 3, eu tenho 5. Eu ganho mais 3, eu fico com mais 8. Certinho? Beleza, beleza. E as regras de sinais da multiplicação e divisão? Aí a gente vai fazer o seguinte. Para tudo, olha para o quadro. Sinais iguais é positivo. Tá vendo? Ó, sinais iguais. Mais com mais vai dar positivo e menos com menos também é positivo. Então, a gente vai falar o seguinte, sinais iguais é positivo e sinais diferentes, quando a gente estiver multiplicando ou dividindo números com sinais diferentes, vai dar sempre um número negativo. Então, a resposta vai ser sempre negativa quando? Quando os sinais forem diferentes. Quando forem iguais, vai ser sempre positivo. Beleza, beleza. Então, vai anotando, porque a gente vai de exemplos daqui a pouco. Então, vamos lá, ó. Na multiplicação e divisão, vale a seguinte regra. Então, isso é a regra da multiplicação e divisão. Sinais iguais, sempre a gente vai ter um cara lá no final positivo. Sinais iguais, sempre positivo. Sinais diferentes, o resultado sempre vai ser um número negativo. Ok, vamos praticar? Vamos lá, então. Menos 4 vezes menos 3. Sinais iguais, vai ser sempre positivo, vai dar mais. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, mais 12. Sinais iguais é sempre positivo, mais com mais é mais. E 2 vezes 8, 16. Menos 40 dividido por mais 5. Então, essa regra serve para divisão e multiplicação. Sinais diferentes é sempre negativo. 40 dividido para 5, 8. Menos com menos, na divisão aqui, no outro exemplo, a gente tem menos 45 dividido por menos 9. Sinais iguais é sempre positivo, né? Menos com menos é mais. 45 dividido por 9 é 5. Beleza. E por último, a gente tem menos 20 dividido por mais 10. Sinais diferentes é sempre negativo. 120 dividido por 10 é 12. Então, menos 12. Certo? Certinho?
Uau, é só isso? É só isso, gente. Não precisa bater a cabeça. Não precisa bater a cabeça. É somente isso. Lógico que tem algumas coisinhas aqui que é regra e que a gente precisa saber, né? Essas regras que eu acabei de falar para vocês têm que ser anotadas. Algumas observações facilitam nossos cálculos. Como assim? Subtrair ou somar. Somar ou subtrair zero não altera o resultado. Por exemplo, eu tenho 0 menos 9. 0 menos 9, como não vai alterar o resultado? Então, eu tenho menos 9. Ou então, 0 mais menos 3. Então, eu sei que isso aqui, o resultado é menos 3, porque o zero ele é um elemento neutro aí e não vai alterar o resultado. Na adição de números, a segunda observação, na adição algébrica de números simétricos, o resultado é sempre zero. Números simétricos, isso mesmo, ou oposto. Por exemplo, menos 3. Qual é o oposto de menos 3? Mais 3. Então, quanto que dá essa soma? Zero. Ok, simples. Multiplicação por zero, o resultado é sempre zero. Todo número que eu multiplicar por zero, o resultado sempre vai ser zero. Zero dividido por um outro número, resultado zero. O zero dividido por outro número. Então, vamos lá. Dividir. O zero dividido por outro número. O resultado é zero. Zero dividido por outro número. Eu tenho aqui, isso aqui é válido da seguinte maneira. Se eu tenho 10, desculpa, peraí, deixa eu só apagar aqui. Da seguinte maneira, vou dar um exemplo rapidão. Aqui, por exemplo, tem menos 3. Eu estou fazendo com exemplo com menos 3. Não existe divisão por zero, né? Então, eu tenho que colocar esse cara aqui em cima. Deixa eu apagar aqui. E por aqui assim, ó, 0 dividido por 3, por menos 3. Isso aqui vai ser sempre zero, tá? É impossível a divisão por zero e não existe o quê? Isso aqui é o sinal de não existe. Divisão, por exemplo, menos 3 dividido por zero. Isso não existe, existe o contrário, tá? Que a gente acabou de ver aqui, ó, 0 dividido por menos 3. Assim não existe. E 0 dividido por zero é uma indeterminação. Beleza, beleza, beleza. Vamos praticar alguns exemplos? Vamos lá? Aqui a gente vai lembrar de sucessor e antecessor. Eu quero saber quais são os antecessores e os sucessores desses caras aqui. Em seguida, eu tenho que colocar em ordem eles. Então, vamos fazer isso do menos 46. O menos 46 eu vou colocar aqui o antecessor e o seu sucessor. O zero eu vou fazer a mesma coisa. O mais 1004. Tá vendo que eu não preciso colocar o sinal? O menos 172. O 99. O 99. E a gente também tem aqui o 1. Vou colocar o mais 1, do jeito que está aqui. E o menos 12, eu vou ter o antecessor e o seu sucessor. Então, bora fazer isso? Bora. Quem é o antecessor de menos 46? É o menos 47. Tá vendo, gente? É o menos 47. E o sucessor é o menos 45. O sucessor de zero. O sucessor de zero é 1. E o antecessor, menos 1. 1003 positivo e aqui 1005. Menos 172, o antecessor é menos 173 e aqui é menos 171. Isso. Do 99 ou mais 99 é o 98 positivo e o 99, o seu sucessor é o 100. Mais 1 é o 0 e depois 2. Aqui a gente tem o menos 13 e aqui a gente tem para sucessor de menos 12 é o menos 11. Certinho, certinho?
Vamos colocar esses caras aqui em ordem. Que ordem? Do menor para o maior. Gente, quanto mais o número se distanciar do zero, menor ele fica. Então, se eu for pôr em ordem esses caras aqui, quem vai ser o primeiro elemento aqui? Quem é o menor de todos? Vou colocar em preto. O menor de todos é o menos 172. Aqui agora colocando em ordem. É o menos 172. Depois dele vem o menos 12. Opa, menos 46. Depois que vem o menos 12. Depois, tem mais algum número negativo? Tem não. Aí depois vem o número 1. Opa, veio o 0 antes. Depois vem o número 1. Depois vem o número 99. E por último vem o número 1004. Coloquei em ordem todos eles. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Certinho, certinho. Então, coloquei na ordem. Bom, né, esse exercício? Vamos em frente? Tem mais? Agora eu preciso colocar os símbolos de maior que e menor que. Então, vou comparar, galera. Eu vou comparar esses números. Quem é maior e quem é menor? Todo número negativo é menor que o número positivo. Então, aqui, eu tenho menos 15 é menor do que mais 15. E menos 100, se eu comparar com menos 99, quem se distanciou mais do zero? O menos 100. O 100, né? Então, ele é menor do que o menos 99. Esse cara aqui é menor do que o menos... Todos positivos, então normalzinho, posso ver que o 58 é menor que o mais 124. E o 1000, ele é maior que o 999. O 0, ele é maior do que o menos 5, beleza? O 8 é maior que o 0 e o 7 igual ao 7. Aqui não tem o sinal de igual, mas a gente sabe que aqui são dois números positivos, né? Não precisa aparecer o sinal aqui. Tranquilo? Quando for um número positivo. E aí a gente tem mais um pratique aí. Temos mesmo, olha, uma pessoa tem 6 mil reais em sua conta bancária e faz sucessivamente as seguintes operações. Ela retira 730,50, então eu vou colocar para retirada menos 730,50. Ela deposita, ela é mais 108, então se deposita eu vou colocar mais 108,30. Retira novamente, retira quanto? Agora ela retira 4 mil. E depois retira 1.250. Retira 1.250. Tá vendo, gente? Eu coloquei tudo aí, olha, o que foi feito. E aí eu vou fazer aquelas operações. Eu vou me ligar aqui, que eu tenho números opostos, né? Sinais diferentes, subtrai. Se eu subtrair aqui, vai dar quanto? Vai dar menos 622. Por que eu vou colocar menos? Porque eu vou colocar o módulo do sinal do número maior. E se eu fizer isso aqui agora, ó, olha só, sinais iguais. Sinais iguais eu somo e vou repetir o mesmo sinal. Então, se eu somar isso ali, vai dar menos 5.250. E agora? Agora a gente ficou com dois sinais iguais. Sinais iguais eu vou somar e vou repetir o mesmo sinal. Se eu somar esse cara mais esses dois carinhas aqui, dá 5.872,20. E aí o sinal? O sinal é negativo, porque vamos comparar, vamos falar de perdas e ganhos? Se eu perco esse valor e perco esse, então no total eu somo tudo e vejo quanto que eu perdi no total. Então aí eu vi que fiquei com menos 5.872,20. Fica positivo ou negativo? Aí eu vou responder, fica negativo. Ficou negativo. Deixa eu apagar para escrever direitinho aqui. Negativo
E ficou quanto negativo? Galera, ficou quanto negativo? Está ali a resposta, menos 5.872,20. Certinho, certinho. Então, bora lá para mais exemplos onde a gente vê números negativos. No campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Sabendo disto, preencha os espaços que faltam na tabela a seguir. O time A, ele marcou 15 gols e o saldo de gols é 8, então ele sofreu, isso mesmo, sofreu 7 gols. O time B, ele tem gols marcados 10 e sofrido 15. Ah, ele sofreu mais do que marcou, então ele está com saldo negativo de 5, menos 5. O time C, ele está com menos 3 de saldo. Ele sofreu 7. Então, se ele sofreu 7, então quer dizer que ele marcou quanto? Ele marcou apenas 4. Beleza? Certo, certo. E o time D, por último, o time D, ele tem o saldo de gols no total, depois de que aconteceu tudo, ele tem 0. E aí, gente, se ele tem 0 e ele marcou 9, então se ele tem 0, isso significa que ele sofreu 9. Então 9 menos 9 zerou tudo, galera. Gente, a gente viu aí alguns exemplos, né? Alguns exemplos em situações que a gente vê e que acontece, né? Que aparecem os números negativos. Agora a gente tem que trabalhar com eles. E a gente não pode esquecer das nossas regrinhas. Beleza? Beleza, beleza. Legal, né, gente? As regras você tem que memorizar, você tem que... Cola na geladeira, faz a regrinha e coloca na geladeira. Quando você for beber água, você comer alguma coisa, você vai ver a regrinha e não vai esquecer nunca mais. Ou então cola lá na sua cama. Acordou, já acorda, já... Eita, essa regra, não posso esquecer. Beleza, beleza? Gente, a gente tem o nosso Brincando com os Números, né? A nossa tradição aí, nós brincamos com números, mas eu acho que a gente tem apenas aqui uma curiosidade matemática. Na verdade, o nosso Brincando com os Números de hoje, a gente vai salientar e vai mostrar a importância desse cara aqui, ó. Esse número 2520, ele é o menor número natural que pode ser dividido exatamente por todos os números, de 1 a 10. Que legal, né? Isso é uma curiosidade, ó. Esse número aí, ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, até 10. E ele é o menor número natural. Então já anota aí também, essa é uma curiosidade aí bem legal, que você pode levar para o resto da sua vida, essa curiosidade aí. Beleza, beleza? Então, gente, feito isso, a gente está encerrando a nossa aula de hoje. Beleza? Falamos do conjunto dos números naturais e agora terminamos de falar sobre conjuntos numéricos na sua parte 2, conjunto dos números inteiros. Bem legal, vimos a aplicação no nosso dia a dia, onde a gente enxerga os números inteiros. Vimos tudo isso. Beleza, beleza? Na próxima aula tem mais. Vamos lá, gente. Tchau, tchau.